Número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos para a 7ª sessão extraordinária, 2ª sessão legislativa, 17ª legislatura, em 22 de março de 2018, com início após o término da sessão ordinária. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. Pelo artigo 151. Com a palavra. Que gostaria de parabenizar todos os vereadores por essa atitude, né? Que os munícipes estão aqui presentes, estão aguardando um ponto específico ou 2 pontos específicos, e a gente deve dar atenção primeiramente para os munícipes, porque nós somos votados por ele. E também agradecer, porque minha categoria está em campanha salarial. Hoje é a assembleia da categoria por melhores aumentos de salário, por melhores condições de trabalho. Então, eu não poderia ficar até mais tarde, até além das 4h30 da tarde, eu não poderia ficar. E dando essa antecipada, presidente e nobres vereadores, ajuda também a gente para poder votar favorável, né? Que nós estamos aqui realmente para dar atenção para o pedido dos munícipes, né? Então, gostaria de estar presente nesse momento e não poderia ficar se não fosse por essa mudança no plenário. Gostaria de afirmar também, colocar claro que os condutores de Guarulhos estão em campanha salarial, que até agora o governo golpista do Temer só tem acabado com o direito dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Tem encostado cada vez mais os trabalhadores na parede. Tem retirado direitos e agora quer acabar com a aposentadoria. E por esse mesmo motivo, hoje, as campanhas salariais de qualquer categoria, elas têm um significado muito maior, tem que ter uma pressão muito maior, porque tudo tem que ser colocado no seu instrumento de trabalho, no seu instrumento da convenção coletiva de trabalho. E por esse motivo, esse é um período que a gente tem que ficar atento. Porque nós não vamos, os sindicatos condutores não vai medir esforço para garantir os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não vai medir esforço para garantir o avanço, apesar desse governo golpista não deixar os trabalhadores avançarem, nós não vamos abrir mão de avanço nessa campanha salarial. E provavelmente nós vamos usar de todas as ferramentas possíveis para garantir o direito dos trabalhadores, inclusive se for necessário a greve. Mas a greve é para defender direitos de trabalhadores e trabalhadoras, e não para prejudicar a população. Porque a categoria de condutores, ela presta um grande serviço para a população, tem a sua responsabilidade com a população. Em vários momentos, apesar das empresas não cumprirem seus acordos, não cumprirem as normas coletivas, a gente ainda não... Por vários momentos a gente pensa 2, 3 vezes antes de fazer uma greve para manter a população bem servida. Porém, nesse momento agora, todas as categorias devem dar os braços, devem dar as mãos para lutar para garantir seus direitos. Porque se a gente depender da política que esse presidente golpista está colocando nesse país, o trabalhador vira escravo. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1078 de 2018. Cria cargos públicos até a lei 7550 de 19 de abril de 2007. Prefeitura. Consulta a casa presente projeto e objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que dirijam aos terminais para o voto eletrônico. Eduardo Soutur vota sim. Eduardo Carneiro vota sim. Lauri Rocha vota sim. Vereador Lauri vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Vereador João Dárcio vota sim. Vereador Luiz da Sede vota sim. Vereador Luiz da Sede vota sim. Informo aos senhores vereadores que os terminais estão funcionando. Pela ordem. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Voto sim. Vereador Edmilson Souza vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria vota sim. Pela ordem, senhor presidente, vereador João Barbosa vota sim. Vereador Pastor João Barbosa vota sim. Vereador Tiago Surfista, vereadora Genilda.
Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Jorge Tadeu. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 2. Leitura e deliberação do projeto de lei 1079 de 2018. Cria cargos e modifica a carreira para ocupantes de cargos pertencentes ao subquadro de cargos públicos 2 do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, constantes da Lei 4288, de 26 de abril de 1993. Prefeitura. Consulto a caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirijam-se aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Soltur, vota sim. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Lauri, vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Pela ordem, presidente, consignar meu voto sim. Vereador Maurício Brinquinho, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Voto sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Luiz. Vereador Zé Luiz, vota sim. Vereador José Luiz, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vereador Edmilson Souza. Edmilson Souza, vota sim, presidente. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vereador Jorge Tadeu, vereador Pastor João Barbosa. Pastor João Barbosa, vota sim, senhor presidente. Vereador Pastor João Barbosa, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 3. Primeira discussão e votação do projeto de lei 5599 de 2017. Altera o artigo 186-A da lei número 7550 de 19 de abril de 2017. Regulamenta a transposição dos procuradores concursados do regime seletista para o estatutário. Prefeitura. Informo que o substitutivo número 1 foi retirado pelo Executivo Municipal. Em discussão ao projeto, o substitutivo número 2 e as emendas a ele apresentada. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu quero encaminhar... Estamos na discussão ou no encaminhamento, senhor presidente? Discutindo. Discutindo. Então, para discutir. Senhor presidente, eu fiz questão de me inscrever aqui na votação do projeto dos procuradores, porque eu tive aqui o ano de 2016, eu me lembro também que o governo do prefeito Almeida trouxe para casa o mesmo projeto, né? E naquela oportunidade, acho que eu e o vereador Edmilson, não me lembro, nós nos posicionamos aqui não contrário ao projeto, à ideia de fazer essa correção com relação ao problema envolvendo os procuradores, mas ao método que o governo tinha feito em fazer uma discussão, deixando de considerar toda a categoria do conjunto do funcionalismo público. É diferente do que nós acabamos de votar aqui, envolvendo os estatutários, que está fazendo uma correção num direito adquirido da categoria de longa data. É diferente. Existe um impacto financeiro, orçamentário, no que nós acabamos de aprovar aqui no orçamento da cidade, isso não resta a menor dúvida, mas está corrigindo uma situação dada por uma parte dos funcionalismos estatutários. Então é diferente. O que está sendo proposto para os procuradores, né, nós alertamos aqui na legislatura passada, do governo anterior, que é um projeto que vai ser objeto de questionamento. Nós fomos alertados aqui pelo Conselho da Previdência, todos os vereadores receberam no seu gabinete um alerta dos conselheiros sobre o problema desse projeto, o que está em curso nesse projeto, né, que vai trazer consequências, inclusive, para essa votação que nós vamos fazer aqui.
Então, o governo, o certo, o correto, o legal nessa questão era o governo discutir o regime jurídico único para todos os funcionários. Para todos os funcionários. Aí você estaria corrigindo uma coisa histórica. Ah, teve problema na condução do regime jurídico único no governo passado? Deve ter tido problema. Mas existe lá no governo hoje, no IPREF, um projeto, um anteprojeto da discussão do regime jurídico único. Então tem que ser amadurecido, aperfeiçoado, discutido com a categoria, mas essa é a melhor metodologia, é a melhor forma de você fazer o certo. Então nós vamos aprovar aqui um remendo que inclusive já tem alerta do Ministério Público com relação ao que está sendo proposto pelo governo, né? É um imbróglio, tem que ser resolvido, mas não dessa forma. Não dessa forma. Então eu, como vereador dessa casa, não posso ser incoerente. Não é porque eu votei, alertei naquela oportunidade, né? Me abstive da votação, porque na essência eu não sou contrário. Eu pessoalmente não sou contrário, mas na forma sim. Na forma eu sou muito contrário. Primeiro que estamos sendo alertados porque há incorreção no projeto. É alertado pelo MP e alertado pelos próprios funcionários estatutários do Conselho. Segundo, que tem embutido nesse processo uma injustiça com a maior parte dos funcionários que estão lá esperando a questão da discussão do regime jurídico único, né? Então, eu acho que o governo está errando de novo, né? Na forma de fazer isso. Então, eu não votarei favorável, não sou contra, mas eu vou votar como votei no passado. Eu me absterei dessa votação. Pela ordem, presidente. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, funcionário que se faz presente aqui na galeria da Câmara Municipal de Guarulhos, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu não poderia deixar de manifestar no projeto em questão, haja vista que desde quando ele chegou a esta casa, eu já venho fazendo as minhas considerações a respeito e nesse momento que nós estamos enfrentando mesmo na primeira votação, também não poderia deixar de fazê-lo. Bem, essa questão ela vem exatamente desde o início dessa legislatura, desde o ano passado, quando chegou na Câmara Municipal o projeto de lei de reestruturação das secretarias da cidade. E naquele projeto em questão, o governo encaminhava especificamente o artigo 186 do projeto que foi apresentado na oportunidade, transpondo, ou seja, transformando os procuradores por si só em estatutários. Não trouxe as regras, as condições, os requisitos, as possibilidades, ou seja, nada que colocava como que deveria ser a transferência dos mesmos do regime da CLT para o regime de previdência própria do Poder Público Municipal. Este vereador ainda alertou naquela ocasião, no entanto, no calor da votação aqui, a minha argumentação ficou por superada e depois percebeu-se no autógrafo do prefeito municipal de que realmente caberia uma regra de transição e aí estipulou-se através de uma segunda lei que teria um prazo de 180 dias para vir o projeto para a Câmara Municipal. E assim, em novembro passado, o projeto chegou até a Câmara, que é esse projeto que nós estamos aqui enfrentando na data de hoje, e que, a meu juízo, ainda não é o melhor dos projetos para o interesse dos procuradores. Eu sou oriundo da carreira jurídica, sou advogado, e prezo por uma carreira jurídica de qualidade, eficiente, que nós não temos na cidade de Guarulhos. Não só dos procuradores, como das demais carreiras. Valorização das carreiras, valorização do servidor público. O que está precisando muito na cidade de Guarulhos, a valorização num todo. E eu penso que não é simplesmente por conta de uma decisão judicial, como ocorreu no início do ano passado, que nós devemos nos submeter em uma primeira decisão judicial e simplesmente transformar os procuradores em estatutários, sem estabelecer todas as regras firme e convincente. Não tenho dúvida, boa parte do plenário aqui não quer se expor, mas em sua grande maioria está desconfortável em votar esse projeto. E eu, como profissional da área, muito mais ainda. Então eu não me sinto confortável.
coloco minhas considerações que os procuradores precisam ser valorizados, o salário deles precisa ser valorizado, a administração tem que saber cobrar. Tem que saber cobrar, porque eu aponto aí diversas falhas dos procuradores no dia a dia e não sei para quem que eles prestam conta. Então isso precisa ser olhado. Eu valorizo você, mas eu também tenho que te cobrar. É uma estrada de duas mãos e isso hoje não ocorre na cidade de Guarulhos. Dá a impressão que eu quero o mal deles, pelo contrário, eu quero o bem deles, mas acima de tudo, o bem da cidade. E isso não é observado. Desde a gestão Almeida, a gente enfrenta projeto de procurador nessa casa. Salvo engano, nos últimos 2 anos da gestão Almeida, foram 3 ou 4 projetos de lei. Alguns dos quais levava à aberração do trabalho em casa, o chamado home office. Então nós precisamos ter mais seriedade nesta questão. Foi o que eu levantei quando o projeto entrou na casa. A Lei 9.717/98, que exige o cálculo atuarial, aquilo lá não está de brincadeira, é algo sério. Só que não é algo sério só para essa geração que aqui faz presente, para as gerações futuras. Olha o que vem ocorrendo no estado do Rio de Janeiro com relação ao sistema de previdência daquela cidade, daquele estado. Então nós não podemos aqui votar o sistema de transposição previdenciário simplesmente por questões de ordem política. Eu acho que neste assunto a técnica tem que sobrepor à questão política. Os procuradores têm minha solidariedade, no entanto, não me sinto confortável na votação desse projeto. Teríamos e temos que aprofundar muito mais. Então, em razão do meu desconforto, tenha a minha sinceridade, vou me abster da votação em questão por achar que não é coerente com toda a categoria de servidores. Passou da hora de a gente sentar e estudar as categorias num todos. Semana passada votávamos gratificação para as cozinheiras e hoje é os procuradores. Qual será o próximo? Então nós precisamos valorizar toda a categoria e cobrar aquele que não está fazendo sua parte. Vamos abrir sindicância e dispensar ao bem do serviço público e não simplesmente fazer de conta que fez uma sindicância e não sabemos qual é o resultado concreto. Você chega em uma secretaria, muitas das vezes está o servidor lá até falando mal do prefeito. Nós não podemos admitir esse tipo de coisa na cidade de Guarulhos, até porque quem paga todos nós aqui é o contribuinte, e o contribuinte não quer algo dessa natureza. E hoje tem ocorrido muito isso na cidade de Guarulhos. Eu pensava que iria melhorar um pouco, mas no nível de qualidade do servidor público ainda está deixando a desejar de boa parte deles que se acham. Então nós precisamos da condição de trabalho, da qualidade, mas também cobrar. E isso não tem ocorrido. E a situação dos procuradores, eu vivencio isso no dia a dia. Os procuradores precisam ser valorizados, mas também precisam prestar satisfação a mais. Então não é por conta desse projeto, da forma que chegou, por conta da necessidade e urgência de votar, eu não me sinto confortável e não vou votar. Este vereador vai se abster, ou seja, não vou criar obstáculo, mas não vão contar com o meu voto a favor. Muito obrigado. Perdão, presidente. Estamos discutindo, né? Palavra. Bons presidentes, senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e nessa casa. Essa questão dos procuradores, eu venho atuando nesse projeto de lei pelas comissões já há bastante tempo, né? Como sabem, eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça e não é de hoje que esse projeto tramita por lá. Enquanto eu não me senti à vontade, enquanto eu não senti que havia segurança jurídica para poder pautar, para poder fazer com que esse projeto viesse ao plenário, nós fomos pedindo informação, fomos toda vez questionando, várias vezes questionando a prefeitura para que se manifestasse e as dúvidas foram sendo sanadas. Tanto que, né, hoje nós emitimos o parecer favorável a esse projeto de lei, não com embasamentos políticos, mas tão somente com embasamentos técnicos e jurídicos, porque essa casa, quem faz os pareceres, né, são técnicos competentes que sabem o que estão fazendo. Então, enquanto eles foram ponderando, olha, está errado aqui, está errado lá, a gente foi cada vez buscando corrigir do ponto de vista da legalidade. Então, do ponto de vista da legalidade, eu sou advogado também, o projeto está
perfeito para votar, e nós vamos votar hoje aqui, e vai contar com o meu voto favorável, né? Não só pelo fato de ser advogado, né? Mas pelo fato de saber que está fazendo justiça à questão dos procuradores dessa casa. Mas pondero também, dessa casa não, do município. Pondero também, é um pouco mais do mesmo, né? Eu já vinha falando isso desde o governo passado, por mais que fosse o governo do prefeito Almeida, que era naquele momento prefeito do nosso partido, que a questão do funcionalismo no município de Guarulhos é tratada na base do puxadinho, né? Você faz um puxadinho aqui, resolve uma categoria. Faz um puxadinho ali, resolve outra categoria. Enquanto a gente estava aqui discursando, alguns vereadores, eu já recebi mensagem no meu telefone aqui dos agentes culturais dizendo: vereador, a gente vai querer se reunir também com vocês, porque nós, agentes culturais, também queremos deixar de ser seletistas para passar a ser estatutário. Então vai ser isso, né? É essa política que a gente vai adotar, categoria por categoria. Então acredito que passou da hora, não é que chegou a hora, passou da hora da gente enfrentar a questão da regularização do funcionalismo público da nossa cidade de uma maneira geral. Não dá para todo instante vir aqui uma categoria e a gente resolver. Vem uma categoria, a gente resolve. Eu me lembro a primeira vez que apareceu um projeto de lei aqui para tratar... Oi? Procuradores? Procuradores. Procuradores. Me lembro que a primeira vez que apareceu um projeto de lei aqui para tratar da questão dos procuradores foi no ano retrasado, se eu não me engano, senhor presidente. E esse projeto de lei criava lá uma gratificação para poder compensar o problema do salário, que naquele momento era reduzido, dos procuradores. E a gratificação dizia o seguinte: se trabalhar com zelo, né? Se trabalhar com zelo, vai ter uma gratificação que era substancial, vereador Edmilson. Então, fica se criando essas coisas, né? E a gente aqui é obrigado a votar em respeito aos trabalhadores que eu sei que prestam um bom serviço para o município. Então, fica o protesto, né, de que essa questão do funcionalismo continua sendo tratada na base do puxadinho, que eu espero que isso acabe. E quando vier para cá, porque eu sei que vai vir o regime jurídico, que agora chama, não é mais regime jurídico único, eu sei lá o nome que vai dar, mas parece que vai se usar como base o que já existia no passado, a gente tenha a tranquilidade para poder dialogar. Porque eu me lembro, vereador Edmilson, quando foi apresentado o projeto de regime jurídico único, que nem chegou a ser deliberado nessa casa, fizeram muita manifestação, é legítimo se manifestar, só que a casa não teve sequer a oportunidade de manifestar sobre aquele projeto. Sequer a oportunidade. Eu falava, vamos deliberar esse projeto de lei, e aí aqui, com a participação dos servidores e todo mundo, a gente poderia garantir que o projeto de lei fosse adequado. Sequer tivemos a possibilidade de fazer esse trabalho. Então hoje, se a gente está trabalhando no puxadinho, todos nós temos uma parcela de culpa também. Então, votarei favoravelmente também a questão do acesso dos servidores, mas fica aqui o protesto. Chega de puxadinho, né? A gente continua trabalhando na base do puxadinho, e eu acho que deu a hora da questão dos servidores ser tratado com a seriedade que merece. Não dá para toda vez uma categoria vir aqui. Eu penso, senhor presidente, que as categorias são mais ruidosas, elas conseguem vir aqui. Resolvemos a questão dos guardas, resolvemos a questão das cozinheiras, agora resolveu a questão dos procuradores. Eu me lembro dos coveiros que estão lá trabalhando no cemitério, por exemplo. Esses estão lá, na minha opinião, merecem adicional de penosidade, e ninguém aqui vem falar por eles, porque não são a categoria que não se organiza e tal. Então, chegou a hora de parar do puxadinho. Então, votarei favorável, mas o puxadinho acabou. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para discutir. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu tenho aqui me pautado nos 3 mandatos como vereador, de independente do que tem na galeria, das motivações, ou de ter pessoas contrárias, eu sempre faço questão de expor aqui as minhas opiniões. Quero dizer para vocês que esse projeto, que é um projeto que traz uma conquista e um benefício importantíssimo para os procuradores, ele é justo, ele é correto. Eu não discordo do conteúdo do projeto. A minha discordância está, nós que andamos pela cidade, que conversamos com os servidores, com os trabalhadores, é o que eu vou dizer para as outras categorias. O que eu vou dizer para o operacional. O que eu vou dizer para os educadores, meus colegas professores, que também querem ir para o regime estatutário. Para os meus colegas, amigos da saúde, eles também querem ir para o regime estatutário.
a GCM e assim por diante. Eu não tenho nada contra, e até disse aqui na reunião de lideranças, nós não vamos obstruir, nós não vamos criar nenhum impedimento aqui, regimental inclusive, para que esse projeto dos procuradores seja aprovado hoje, e o governo tem maioria para aprovar. Agora, eu não iria para casa tranquilo se eu não fosse sincero com vocês aqui, inclusive com os colegas procuradores falarem. Nós não temos absolutamente nada contra o projeto de vocês. O problema é que nós também somos pressionados por outros setores da categoria para dizer, vocês estão votando porque é os procuradores. Nós, operacionais, não temos quem nos defenda. Então, ou seja, eu sei que vocês, procuradores, não têm essa visão. Eu tenho absoluta certeza que se o projeto de vocês viessem no conjunto das outras categorias, vocês não teriam nada contra e a gente aprovaria tudo. O que precisa é voltar para valer a discussão do regime único para todos os servidores. Enquanto a gente continuar fazendo os projetos de acordo com a conveniência, de acordo com a pressão de A ou B, e pressão legítima, nem digo que não seja legítimo, é legítimo o que vocês estão fazendo. Vocês já nos visitaram várias vezes aqui, já utilizaram mais de uma vez essa tribuna para poder expor as razões de vocês. O tempo que eu atuei como servidor, sou servidor de carreira do Estado, servidor de carreira da Prefeitura de São Paulo, o tempo que eu atuei aqui como servidor em Guarulhos, como secretário, eu não tenho absolutamente uma vírgula a colocar o trabalho dos procuradores. Muito pelo contrário, se eu passei pela secretaria e hoje a gente pode dizer que passamos por lá e não temos nenhum questionamento de nenhum tipo de ação judicial, eu devo isso aos procuradores que muitas vezes falaram não para mim. Muitas vezes falaram, secretário, desse jeito não pode fazer. E eu sempre fui da posição de dizer, olha, então vamos fazer do jeito que o procurador está indicando. Mas eu quero dizer que eu não vou votar contra, mas eu me sinto no direito de me abster aqui, ser muito claro com vocês. A minha abstenção é para mandar um recado para o prefeito, mandar um recado para o governo. Nós temos que tratar a questão do regime único de toda a categoria dos servidores. Estes que estão aqui, que são estatutários, prestaram um concurso. E o edital que eles se inscreveram era para ser estatutário. Nós tivemos vários outros que prestaram um concurso e no edital colocava que era seletista. Eu sou estatutário nas duas funções que eu exerço, mas o edital era para ser estatutário e o edital para outros era para ser seletista. Para a gente resolver isso, nós temos que, a Câmara Municipal, hoje vai ser aprovado, parabenizo pela votação, é uma conquista dos procuradores, mas o meu voto de abstenção não é contra vocês, não é contra os procuradores, mas é em respeito aos outros mais de 16 mil funcionários, do braçal ao bibliotecário, ao professor, ao auxiliar de enfermagem, a tantos outros que estão aguardando também o direito de serem estatutários ou de terem um regime. Não um regime que tire direitos. Nós também não vamos aceitar uma proposta de regime único que venha para essa casa, onde o seletista vai perder parte dos direitos para migrar. A conquista só vai ser plena se for carregando todos os direitos que eles acumularam até agora, todos os benefícios que acumularam. Muito obrigado, é o meu voto, a minha declaração. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Paulo Roberto. Senhor presidente, mesa diretiva dos trabalhos, galeria presente, colegas vereadores e aqueles que nos assistem pelo TV Câmara ou pela internet. Eu já discorri sobre essa matéria em sessões próximas passadas. Mas, realmente, como tomou corpo essa discussão, os vereadores já esmiuçaram dessa tribuna, aqueles que desfilaram pelas mesmas, e é salutar dizer aos colegas vereadores, aos servidores presentes, nós não somos contra nenhum segmento dos servidores públicos municipais. Nós acompanhamos de longas datas esta situação na cidade. Mas sempre foi assegurado ao estatutário os seus direitos, num passado um pouquinho distante. Eles têm o direito ao acesso? Tem. Cada 2 anos se fazia sempre o acesso do servidor público municipal. A questão dos procuradores, nenhum vereador, nenhum colega vereador é contra procurador nenhum. Eu os recebi aqui junto na sessão próxima passada da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. Eu fui ouvi-los ouvimos aqui neste mesmo plenário, na outra reunião desta comissão, na CCJ.
Veja bem, o que acontece? Nós entendemos de uma forma, até não é questão nem de discutir a questão do impacto financeiro, não é isso. Se ia chegar o cálculo atuarial, se não ia, a questão do impacto financeiro, isso daí o executivo tem que mandar. Eles têm que saber da situação. Alguns colegas disseram aqui da tribuna, o vereador Seminaldo falou do puxadinho. Puxadinho a gente costumava dizer antigamente, não sei se hoje é moda, na questão da construção civil. Mas vamos lá. Então que seja o puxadinho, vereador Seminaldo. Esta questão tem que acabar. Eu acho que a máquina administrativa vai acabar se envolvendo de uma tal forma e vai perder o norte dessa situação se continuar assim. Faz para alguns segmentos da carreira do servidor público, faz para transforma-se CLTistas em estatutário. Tudo isso me parece um pouco prematuro. Nós estamos sendo afoitos. Se votarmos isso hoje, estaremos sendo afoitos, porque a carreira tem que ser para todos. Ou seja, RJU, ou seja, RU, seja lá o apelido que queiram colocar, mas tem que ser feito o regime jurídico único. Já falávamos em outras oportunidades aqui dessa tribuna. É o único caminho de acertar a situação de todo servidor público. Eu não sei se chega em torno de 25 mil, quer me parecer que é próximo a isso, mas tem que se acertar a situação de uma vez por todas. Tivemos esse movimento na administração passada, na administração do prefeito Almeida, e não se levou a efeito. Por quê? Talvez por falta de discussão, de dialogar com o servidor público, principalmente o estatutário, que é regido pela 1429/68, que conhece o regime, que poderia, juntamente com a administração pública, acertar de uma vez por todas, e com mais servidores também, que também os procuradores, juntamente com a administração pública, acertar de uma vez por todas. Acabar com essa discussão aqui fatiada no plenário. É uma discussão fatiada. Cada semana chega, como diz, volto a dizer o Seminaldo, vamos fazer um puxadinho, vamos acertar esse segmento do servidor público. Semana que vem, vamos acertar esse outro segmento. Como foi a questão das cozinheiras, são merecido. Mas não podemos nós ficar nessa angústia e deixá-los também nessa angústia. Quem vai acertar, quem será o próximo, como vai ser, em síntese. Encerrando, eu quero dizer, nada contra servidor nenhum. Nós nem podemos ser contra. Por que ser contra o servidor? E por que ser contra os procuradores? Não. Eu só entendo o seguinte: o direito é para todos? É para todos. É para o estatutário? É. Tem que ser feito o acesso? Tem. Está previsto em legislação. E é desta forma que eu quero conduzir aqui meu pensamento, estou conduzindo meu pensamento e quero conduzir meu voto nesta tarde. Nesta questão dos procuradores, eu vou ficar devendo esse voto. Eu não votarei favorável, porque eu já tenho um posicionamento concluído, já conversei com eles e tenho as minhas dúvidas, e eu espero que o governo, de uma forma agora, e de todas as formas, de todos os jeitos, que se resolva, que se reúna com o servidor público municipal e que se mande de uma vez por todas o regime jurídico único ou regime único, para que se resolva de uma vez por todas a situação do servidor público do município de Guarulhos. E tenho dito, senhor presidente. Em votação, primeiramente, a emenda aditiva número 1, apresentada ao substitutivo número 2. Solicito aos senhores vereadores... Gostaria de encaminhar a votação, senhor presidente. Com a palavra. Obrigado. Bom, eu ouvi todos os colegas que passaram pela tribuna. Dificilmente, até por posições políticas contrárias, eu muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu discordo aí do posicionamento, sobretudo do partido de oposição, mas hoje eu vou concordar em parte. Vou concordar em parte com o senhor, com a liderança da oposição nessa casa, visto que a ideia de que todos têm direito, é claro, já passaram por essa casa várias votações de várias categorias. Vem novamente uma discussão a respeito do regime jurídico único. A
gente precisa deixar claro, e aproveito a fala do nobre vereador Paulo Roberto, inclusive com relação ao projeto de acesso dos servidores, nós temos uma determinação legal, repetindo o que eu falei no início da sessão, de 96, de um decreto do Vicentino Papoto, que determinava que a cada 2 anos, no máximo, se fizesse o acesso vertical. Vou repetir, em 16 anos foram feitos 3. Sendo que o último, em 2016, foi feito perante uma manifestação do Ministério Público. Ou seja, não fizeram. Nós estamos com a predisposição de fazer. Regime jurídico. Tivemos também 16 anos. Aqui uma casa política, temos que falar, temos que discutir. Eu até acho que não fizeram em 16 anos, não porque não quiseram, talvez não tiveram a capacidade adequada para fazer. Eu não estava nessa casa, mas as informações que eu tenho, que o projeto do regime jurídico que foi mandado pelo governo anterior era cheio de erros. E por isso que houve uma manifestação dos servidores contrariamente. Em algumas situações, até foram induzidos ao erro, em algumas situações. Mas na grande maioria houve sim um erro na confecção do projeto. O que eu clamo aos vereadores, que hoje nós temos o projeto dos procuradores, como tivemos a semana passada, essa semana mesmo, das cozinheiras, como já tivemos outros nessa casa, e votamos favorável. Agora, dizer agora, o projeto dos procuradores está aqui, como os demais, como os anteriores, nós vamos esperar agora o regime jurídico? Não. A lógica manda não. Vamos votar. E eu gostaria de clamar aos senhores vereadores, da mesma forma que fizemos anteriormente, que nós façamos novamente. Agora, o compromisso do governo Guti, e eu conversei pessoalmente com o prefeito Guti, ele deixou bem claro, este é um tema que tem que vir à discussão. É importante esse momento para chamar a atenção da cidade, dos servidores, que este tópico, esse item tem que ser discutido. Esta casa é uma casa política, é uma casa de debates. E não dá para todo mundo pensar da mesma forma. A unanimidade é burra por si só. Claro, há a oposição, há a situação e cada um defende aquilo que acredita. Aqui é um parlamento, aqui é para falar, é para discutir sobre política. Agora, na minha visão, hoje nós temos a votação do projeto dos procuradores. Da mesma forma que fizemos os anteriores, devemos fazer com os procuradores. Está amparado, na minha visão, do ponto de vista legal. Não vejo nada de ilegalidade. Então, eu encaminho aos colegas vereadores a votação favorável e deixando já o compromisso deste governo, do governo Guti, de trazer esse tópico para esta casa, ainda esse ano, a respeito do regime jurídico. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. O senhor está muito rápido, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Fizemos um acordo justamente para isso. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu não vou me alongar, vou ser breve. Vi os vereadores que passaram aqui e concordo também em partes com o líder Edmilson Souza, não estou enxergando ele aqui. Nós temos que ver não só para uma categoria, mas sim para todas. Hoje mesmo no Radar de Notícias me perguntaram sobre isso, do RU, do RJU. Nós participamos o ano passado, eu, vereador Dr. Laércio Santos e Dr. Alexandre Dentista, lá no IPREF, de uma pré-reunião da elaboração do RU, e do ano passado para cá nunca mais chamaram nenhum vereador, não chamaram mais ninguém. O principal problema, Dr. Eduardo Carneiro, líder do governo, é o cálculo autorial. Saber se realmente tem saúde financeira para poder honrar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos.
né? E o que a gente precisa é que essa categoria, né, que trabalha, os funcionários públicos, servidores municipais, se esforçam para poder fazer essa cidade andar. Independente da situação financeira do gestor, né, prefeitos passam, vereadores passam, mas quem fica e quem leva a prefeitura são eles. Então, o que a gente faz num caso desse? Né, é clamar para o prefeito municipal e para as pessoas que estão elaborando esse projeto que façam o mais rápido possível. Vi aqui que o Edmilson Souza, eu não estou vendo ele, está ali, optou por se abster, até para poder chamar a atenção do prefeito, como ele mesmo disse, e tenho certeza que alguns vão segui-lo também, né? Eu vou votar favorável, como eu disse hoje de manhã, né, nos procuradores, e eu quero, assim, dizer para vocês que eu também vou me juntar aí aos outros vereadores, como Edmilson, Dr. Laércio Santos, que é do meu partido, né, a gente solicitar que acelere esse caso aí dos funcionários públicos servidores municipais, porque já passou 1 ano e 2 meses, daqui a pouco passa 2 anos, 3 anos e nada muda. Na casa aqui do Legislativo, nós tivemos grandes problemas com alguns funcionários que perderam o seu emprego, porque lá atrás, os outros presidentes não se atentaram. O senhor Jesus, lembra bem, era o presidente da época, passou um apuro danado, uma tristeza danada, os vereadores passaram aqui, com esses pais de famílias que estavam aqui há 20 anos, 25 anos, e tiveram que recorrer à justiça. Alguns estão recorrendo até hoje, alguns conseguiram aposentar, outros não. Então a gente tem que acelerar, seja o legislativo ou o executivo, para que a categoria realmente seja contemplada. E queria dizer para vocês, tanto os procuradores estão aqui, mas como todos os senhores que estão aqui no plenário também, tenho certeza que esse vereador e a bancada do Democratas votará favorável para vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor Vereador presidente. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo Soltur, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Serjão, Inovação, vota sim. Pela ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Eu me abstenho também, senhor presidente. Vereadora Janete Rocha Pietá se abstém. Vereador Tiago Surfista, vereadora Cássio Portela, vereadora Genilda Bernardes, vereador Geraldo Celestino, vereador Jorge Tadeu, vereador Pastor João Barbosa. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Pastor João Barbosa, vota sim. Vereador Serjão Inovação, vota sim. Vereador Wesley Casaforte. Pela ordem, senhor presidente, voto sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. A Cássio já votou. E? Encerrada a votação, aprovada a dítese. Em votação, a emenda aditiva número 2, apresentada ao substitutivo número 2. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo Soltur, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Pastor Aristaldo, vota sim. Vereador Serjão Inovação, vota sim. Pastor Anistaldo, vota sim. Presidente, Marcelo Seminaldo, vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo, vota sim. Vereador Ramos da Padaria, vereador Tiago Surfista, vereadora Cássio Portela, vereador João Barbosa, vereador Paulo Roberto e vereador Wesley. Voto sim, senhor presidente. Casaforte. Pela ordem, voto sim, senhor presidente. Vereador Toninho da Farmácia se absteve. Voto sim, senhor presidente. Vereador Pastor João Barbosa, vota sim.
Encerrada a votação, aprovada a dítese. Em votação, o texto do substitutivo número 2. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo Solturno, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Jorge Tadeu, vota sim. Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador João Barbosa, vota sim, senhor presidente. Vereador Pastor João Barbosa, vota sim. Vereador Ramos da Padaria, vereador Tiago, surfista, vereadora Cássio Portela, vereadora Genilda Bernardes e vereador Marcelo Seminaldo. Voto sim, presidente. Vereador Marcelo Seminaldo, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 4. Primeira discussão e votação do projeto de lei 631 de 17, altera a lei 6253 de 07, que traz o zoneamento do município de Alto Cestino. Em discussão, o projeto substitutivo. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor Vereador presidente. Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo Solturno, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador João Barbosa, vota sim, senhor presidente. Vereador Pastor João Barbosa, vota sim. Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Luiz da Sede, Vereador vota Luiz sim. da Sede, vota sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Ramos da Padaria. Vereadora Genilda. Vereador Jorge Tadeu. Vereador Maurício Brinquinho. Vereador Marcos Gomes. Vereador Paulo Roberto. E vereador Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.